Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão ver esses vídeos, né? Começar a nossa aula de hoje. Essa é a primeira aula do nosso curso de Biologia. A gente vai falar aqui sobre o que é Biologia. Qual que é o intuito dessa aula, né? Essa é uma aula que eu planejei para ser a introdução mesmo, né, ao estudo da Biologia. Muitos alunos, às vezes, têm dificuldade com Biologia, porque ainda não pegou muito bem ali qual que é a da biologia, né? Ainda não entendeu exatamente o que é a biologia, o que a biologia discute. Muitos acabam levando o estudo para o lado da decoreba, de tentar ali decorar, né, os nomes ou os conceitos, e esse não é o nosso propósito aqui. Como a gente consegue fazer um aprendizado mais, a gente chama de aprendizado significativo, né? Aquele que você consegue levar para a sua vida. Então, vou tentar colocar, meio que organizar um pouco o que é essa coisa chamada biologia. Legal? Legal você ter o seu caderno, tá? Para anotar essa aula. Recomendo você acompanhar o nosso curso aqui tendo um caderno. Nesse caderno você pode, claro, tomar notas da aula, não precisa se preocupar em copiar tudo o que eu escrevo, mas aquilo que é mais importante, aquilo que para você vai fazer mais diferença. Você pode anotar também ali os seus insights. Já ouviu falar de insight? Insight é quando você está estudando alguma coisa e de repente cai aquela ficha, dá aquele clique, você fala, é isso. Isso é uma coisa legal de você colocar no seu caderno. Quando você for reestudar essa aula, você vai ler lá o seu insight e falar, pode crer, eu pensei nisso na hora que o Thiago estava explicando, né? Isso certamente vai dinamizar aí os seus processos mentais, vai levar você a lembrar melhor de tudo que a gente está discutindo aqui. Legal? Vou começar então. Essa aula de hoje eu não fiz com slides, tá? Eu vou fazer ela inteirinha aqui na lousa mesmo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu whiteboard. Legal. Então, né, biologia, como é que muita gente estuda, né, biologia? Às vezes até pegando essa técnica que eu vou fazer com vocês aqui, de pegar uma palavra, né, que a priori pode ser estranha no primeiro momento, e dividir ela, né, nos radicais que a compõem. Então, bio, traduzido ao pé da letra, né, significa vida, vem do grego, bios. Logia vem do grego também, logos, que significa estudo. E aí muita gente traduz biologia como o estudo da vida. Essa é uma tentativa. Agora deixa eu te falar um pouco sobre essa técnica. Eu não gosto muito, você vê que eu não faço muito nas minhas aulas. Por quê? Eu acho que essa é a técnica que levou a maioria dos alunos a acreditar que biologia é só uma coleção enorme de nomes, uma decoreba sem fim. Eu acho legal, é importante você incrementar seu vocabulário, mas o vocabulário, sem você realmente compreender os fenômenos que estão por trás, ele realmente fica muito vazio, fica muito maçante, né? E não prazeroso. E falar que biologia é estudo da vida também tem um problema, né? Porque a gente deveria, então, conseguir responder com facilidade a esta pergunta: o que é vida? E você vai perceber que não existe uma definição clara, direta e objetiva do que é vida. Vida é, ainda assim, um tema, digamos assim, que não tem um termo que não tem uma definição científica. É curioso isso, né? Como é que a gente estuda algo se a gente não sabe definir o que é? Questão que a gente não estuda, tá? Questão que dizer que biologia é o estudo da vida acaba sendo meio vazio por esse motivo. Então, eu vou dar para você um novo conceito de biologia, tá? Biologia pode ser conceituado dessa maneira aqui, ó. Então, a gente poderia definir biologia como sendo a ciência que estuda os seres vivos e suas manifestações vitais. Veja que ficou um pouco mais robusto, né, com mais elementos, mas o que isso significa? Há uma série de termos aqui que é importante a gente conhecer profundamente. Então, biologia é uma ciência. O que é uma ciência? É uma atividade humana que busca produzir conhecimento. Biologia se encaixa neste contexto, assim como química, física e outras ciências mais. Qual é o nosso objeto real de estudo? Os seres vivos e as suas manifestações vitais. Então, quem são os seres vivos? Embora possa parecer um pouco subjetivo, né? O que é um ser vivo, tá? Existem alguns elementos que a gente pode usar para definir um ser vivo, né? E suas manifestações vitais. O que eu estou chamando aqui de manifestações vitais? São aquelas coisas típicas dos seres vivos
que fazem a gente reconhecer algo como vivo. Vamos então agora tentar esmiuçar cada um desses elementos um a um para a gente sair daqui com uma compreensão legal do que é biologia. Então, para começar, ciência. O que é ciência? Ciência, existem várias possíveis definições para ciência. Uma que eu gosto muito é essa que eu escrevi aqui, é a atividade humana que busca a produção de conhecimento. Então, os seres humanos fazem ciência. E fazem para quê? Para aumentar o nosso repertório de conhecimento. Entenda, todo conhecimento já gerado até hoje pela humanidade é teu por direito, é compartilhado por toda a humanidade por direito. Legal? Agora, como é feita essa atividade? Como é que a gente faz para produzir conhecimento? O conhecimento científico, ele é produzido através de um método, o chamado método científico. O método científico pode ser descrito de várias maneiras, com vários passos. Eu vou destacar aqui os passos mais importantes do método científico. Quais seriam eles? O primeiro de todos é a observação. Seres humanos são seres naturalmente curiosos, estão sempre observando o seu entorno e se questionando por que as coisas são como elas são. É isso que a gente quer na ciência, fazer uma observação. Essa observação ela tem que ser feita da maneira mais neutra possível, que é o que muitos estudiosos colocam como a parte mais difícil do método científico, é fazer uma observação desprovida de preconceitos, desprovida da gente colocar ali no ato de observar os nossos valores, as nossas crenças. Isso é muito difícil de ser feito. A gente busca por fazer a observação mais neutra que existe, a observação dos fatos, se atendo aos fatos. O que é fato? Fato é uma verdade, é aquilo que está posto, é o que realmente aconteceu. Legal? Uma vez feita a observação, qual seria o próximo passo? Agora a gente vai tentar explicar essa observação, explicar esse fato. Como? Elaborando uma hipótese. E muitos alunos se confundem nesse pedaço aqui com o vocabulário. Ah, mas o que é uma hipótese? Uma hipótese, gente, é muito simples. Uma hipótese pode e deve ser entendida como uma explicação. A priori, o cientista, ou o ser humano, qualquer que seja, tira essa hipótese da onde? Da sua própria cabeça, e aqui nós temos liberdade para experimentar, para criar, para inventar a explicação mais mirabolante que seja. Geralmente, se a explicação é muito complicada, ela não está correta. As explicações mais simples, geralmente, são as mais convincentes. Claro que os cientistas, eles elaboram hipóteses, geralmente sustentados em teorias que estão vigentes. Depois, mais para frente, a gente discute, né, a diferença entre hipótese e teoria. Legal? Então, o que é a hipótese? A hipótese é uma explicação que seja plausível dentro do corpo de conhecimento atual. Então, dizem as teorias vigentes que existem certas regras do jogo. A gente formula hipóteses de acordo com essas regras já conhecidas. A hipótese é, portanto, uma explicação. Veja, a explicação ela pode ser mais ou menos plausível. Por exemplo, se eu te falar, aqui em casa ontem choveu. Legal, isso é um fato, nós observamos. Por que choveu? Aí nós vamos elaborar hipóteses. Se alguém falar, choveu porque São Pedro fez chover. Essa é uma hipótese ruim. E por que ela é ruim? Não é por nenhum outro motivo que não seja o seguinte. Ela é impossível de ser testada. Nós não temos como verificar se realmente São Pedro está lá ou não, se realmente ele tem uma maquininha que faz chover. Nós não temos meios, não dispomos de tecnologia, recurso que possa verificar isso. Porque o próximo passo do método científico é justamente o quê? O teste da hipótese. Uma vez que a hipótese foi formulada, ela já tem que ser formulada pensando em ser testada. Nós precisamos proceder agora com o chamado teste de hipótese. E o que é o teste da hipótese? O teste de hipótese nada mais é do que um experimento. É o que a gente convencionou chamar de experimento ou experiência. Geralmente, esse experimento, dependendo da hipótese, ele pode ser mais elaborado ou mais simples. Mas ele tem que testar a hipótese. Via de regra, para fazer o experimento, o que nós fazemos? Nós isolamos as variáveis que estão interferindo naquele fenômeno. E nós, então, separamos, né, os nossos objetos da pesquisa em dois grupos. Né? Via de regra, um experimento científico tem lá, nesse procedimento, né, a formação de dois grupos. O chamado grupo
experimental e o grupo controle. Qual é a importância de termos esses dois grupos? Entre esses dois grupos, deve existir uma única diferença. Essa diferença é a chamada variável da experimentação. Por exemplo, imagina que eu quero lá verificar se um certo nutriente, por exemplo, magnésio, se ele é importante para o crescimento de plantas. E como é que eu vou testar essa hipótese? Eu vou dizer, magnésio é fundamental para as plantas crescerem. Como é que eu vou testar essa hipótese? Vou pegar plantas idênticas, clones, separar em dois grupinhos. Um desses grupos, eu vou dar um adubo completo com magnésio. Para o outro grupo, eu vou dar um adubo sem o magnésio. Legal? O grupo que eu introduzi a variável, geralmente é o grupo experimental. O grupo que eu não introduzi a variável, que é simulando as condições mais normais, digamos assim, é o grupo controle. E qual é a importância? Porque agora eu vou cultivar essas duas plantas, por exemplo, esses dois conjuntos de plantas, com água igual, temperatura igual, CO2 igual, luminosidade igual, espaço igual, tudo igual. A única variável é uma tem magnésio, a outra não. E agora eu vou anotar, né? Vou lá deixar elas crescerem por um tempo, uma semana, um mês, não sei, depende do protocolo do experimento. Eu vou verificar se houve diferença no crescimento. Então, se houver alguma diferença, eu vou dizer, a diferença é por causa do magnésio. Legal? E aí, então, eu vou testar a minha hipótese. Quais são as possibilidades? Elas crescerem exatamente iguais. A minha hipótese é derrubada. Ela não é uma explicação boa. O magnésio ele não é importante para o crescimento. Uma outra possibilidade, a planta que recebeu magnésio cresce mais do que a que não recebeu magnésio. Então a minha hipótese é corroborada. Veja, ela não é provada, tá? Em ciência a gente não prova nada. Esse negócio que o pessoal fala, isso aqui é cientificamente confirmado. Não, na verdade, a ciência nunca confirma algo. Ela está tentando sempre derrubar as hipóteses. As hipóteses que não podem ser derrubadas cientificamente, a gente tende a acreditar nelas. Isso não quer dizer que elas estão corretas. Pode ser que mais para frente, com uma nova tecnologia, a gente possa reavaliar essas hipóteses e elas se revelarem erradas. Isso que é legal da ciência, pessoal. Isso é uma coisa muito legal em ciência. As coisas estão sempre mudando. E elas mudam por quê? Não é porque a explicação mudou. Na verdade, a explicação do fenômeno natural tem que ser sempre a mesma. O que acontece é que a gente antes acreditava numa explicação que não era a mais precisa, não era exatamente correta. Surgiram novas tecnologias, novos modos de testar hipóteses, e agora a gente refuta hipóteses que antigamente a gente aceitava e formula novas hipóteses. E com isso o conhecimento vai evoluindo. E a ciência, ela não é um produto pronto, ela está em constante produção. E ela não tem fim. Nós sempre teremos mais o que aprender do universo, sempre teremos mais o que saber. Isso, para algumas pessoas, pode ser meio angustiante. Poxa, então eu estou aqui enxugando gelo, nunca vão terminar? Para outras é fascinante. Quer dizer, cada vez a gente está chegando mais perto da verdade. Talvez sem nunca conseguir atingi-la, mas a gente está chegando cada vez mais perto e isso é um barato para a ciência. Legal? Vamos voltar lá, então? Onde é que nós estávamos? Ok. Então, agora, esses dois grupos, né? Nós vamos fazer comparações, tá? Dos resultados. Nós vamos comparar os resultados. E aí, então, a partir dessa comparação dos resultados, nós vamos, né, ou refutar a hipótese, ou nós vamos corroborar a hipótese. E é assim que a gente vai produzir conhecimento em ciência, sempre formulando novas hipóteses. Se ela se mostrar errada, formula uma nova no lugar. Se ela for corroborada, deixa ela lá por enquanto. E a gente vai sempre testando e refutando, né, e formulando novas hipóteses. Legal? Deixa eu arrastar um pouco a minha tela aqui. Vamos falar um pouco agora sobre os seres vivos, né? O segundo ponto ali da nossa definição do que é biologia. Seres vivos é uma grande parte da biologia. A gente está muito interessado em conhecer esta coisa chamada biodiversidade. A totalidade dos seres vivos formam a chamada biodiversidade. E nós, biólogos, somos fascinados pela biodiversidade. Então, a biodiversidade, esse conceito muito importante para os biólogos, né, consiste aí em todas as formas de vida que há. Né? É o nosso conjunto de objetos de estudo, todos os seres vivos. É aqui que vai entrar, por exemplo, toda a zoologia, nós queremos saber todos os animais que existem, toda a botânica, queremos saber todas as plantas que existem, os vírus, as bactérias, né? Tudo isso nos interessa, tudo isso é objeto da biologia. Seres vivos têm algumas características gerais.
quais seriam essas características gerais dos seres vivos? Isso a gente vai ver no próximo tópico, né, que são as manifestações vitais. Vamos dar uma olhadinha, então, nisso. Então, o que são as manifestações vitais que eu me refiro aqui? Isso é um termo que eu escolhi, tá? Não é um termo, assim, oficial, tá? Que se usa na biologia, mas é um jeito que eu escolhi de reunir as características que permite a gente reconhecer os seres vivos. E essas manifestações vitais eu uso aqui nessa aula, principalmente, para formar uma espécie de um eixo vertebral de raciocínio, especialmente para aqueles alunos que têm dificuldade com biologia, que acham que biologia não faz muito sentido, que é uma decoreba. Eu vou tentar te mostrar um fio-guia. Sempre se apoia nesse fio-guia quando você estiver desesperado, perdido, assim, mas por que eu estou estudando isso? Volta aqui e tenta lembrar por que a gente está estudando biologia, o que a gente está interessado em saber na biologia, no fundo. Então, uma primeira manifestação vital que a gente pode citar aqui é a composição química. Então, uma primeira manifestação vital que a gente pode citar aqui é a composição química. Todos os seres vivos que nós conhecemos são feitos das mesmas coisas. E a biologia, ela obedece às regras da física e da química. Então, o professor Danilo, né, que as aulas dele, tudo que ele fala lá é verdade aqui para a gente. Muitas vezes há uma diferença de abordagem, mas não uma diferença de conceito ou de fenômeno. Legal? E de todos os elementos químicos que existem, o Danilo vai estudar com vocês tabela periódica, todos os elementos químicos, todos eles estão presentes nos seres vivos, em quantidade às vezes minúscula, quase zero. O que tem em bastante quantidade do que é que os seres vivos são feitos? Seres vivos são feitos de chomps. Olha só, isso aqui é universal. O que é o chomps? É uma brincadeira que a gente faz para os elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os elementos que aparecem assim na maior parte de um ser vivo. Ah, professor, mas a gente tem cálcio, nossos ossos são feitos de cálcio, tem um esqueleto inteiro ali. Cara, cálcio não chega nem perto desses outros caras. A quantidade de cálcio no corpo chega próxima aí a cerca de uns 2%, por incrível que pareça. Legal? Vamos em frente, né? Que mais? Então, todos os seres vivos são feitos de chomps. Legal? Isso é universal. Que mais? Existe aí uma certa organização. Então, fique atento a isto. Nem tudo o que é feito de chomps é um ser vivo. Mas todo ser vivo é feito de chomps? Sim. Você pode ter algumas coisas feitas de chomps que não são seres vivos. Né? Por quê? Porque não tem a organização necessária. Essa organização, ela se dá em níveis hierárquicos. Como assim? A gente pode estudar os seres vivos da sua partícula mais elementar, que seria aí, né, o átomo, e a gente pode ir aumentando aí a nossa lupa, né, e chegando aí em níveis mais complexos, né, um gradiente crescente de complexidade. Átomos unidos formam moléculas, como, por exemplo, a molécula da água, como, por exemplo, a molécula do DNA, legal? Como proteína, uma molécula, legal? Moléculas. As moléculas unidas, e não apenas unidas, mas organizadas, né? Aderidas umas às outras, aproximadas, seguindo certas regras, elas vão formar estruturas celulares. Eu estou usando aqui esse termo, estrutura celular, alguns autores chamam de organelas. Estou usando aqui esse termo estruturas celulares, alguns autores chamam de organelas. Organela, hoje em dia, são mais para as coisas que são feitas de membrana na célula. Agora, entenda, a membrana de uma célula, ela é feita de várias moléculas. Não são quaisquer moléculas, é lipídio, é proteína, carboidrato. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Essas estruturas celulares, agora, também se organizam com maior complexidade, né? E formam, agora sim, a célula. A célula é a primeira unidade viva. A gente começa a reconhecer um ser vivo quando a gente reconhece a existência de uma célula. Legal? As células podem também se organizar, várias células podem se organizar para formar ali um tecido. Um detalhe, em um tecido, as células não são todas iguais, tá? Um tecido ele pode ter vários tipos celulares. E, além disso, no tecido também tem a matriz extracelular, que são moléculas que estão do lado de fora das células, mas que são importantes para integrar todo o tecido. Legal? Então, só para você entender que não é também uma hierarquia tão bonitinha assim, as coisas meio que se misturam às vezes. Mas, a priori, a organização das células leva aos tecidos.
A organização dos tecidos, várias camadas, levam aos órgãos. Por exemplo, ó, fazendo um rascunhozinho aqui, ó, você tem lá o seu estômago, né? Então, você tem ali, por exemplo, ó, o esôfago, né, que é um tubinho, aí vem aqui, chega aqui na região do abdômen, forma-se aqui uma dilatação, que é o nosso queridíssimo estômago, uma bolsa. E aí, depois do estômago, parte aqui o nosso queridíssimo intestino, o duodeno. Legal? Então, aqui está o estômago. O que é o estômago? O estômago é um órgão. Por quê? Porque ele é distinguível dos outros, né? Ele tem a sua função, tem a sua estrutura típica, legal? Consigo descrevê-lo. Se a gente pegar a parede do estômago, aqui, ó, imagina que eu vou pegar, então, um pedacinho aqui, ó, da parede do estômago, e vou dar um zoom. Se a gente olhar dentro desse quadrado grande azul, que vai ser uma ampliação daquele quadrado menor, a gente vai ver aqui, né, uma série de células musculares, um tecido muscular, que é o que dá para o seu estômago, né, a sua capacidade de movimentação. Sabe quando você está com fome, o estômago começa a fazer um barulho? É porque ele está contraindo ali, né, e algumas bolhas de gás ali dentro estão estourando. Aquele barulho, principalmente, são bolhas de gás se rompendo conforme o estômago se movimenta. Essa movimentação também vai ser importante para misturar o alimento com o suco gástrico, quando o alimento estiver ali. Então, uma camada muscular, um tecido muscular formando aqui o nosso estômago. Para dentro do tecido muscular, nós teremos aqui um tecido epitelial, formado aqui por células epiteliais, formando a nossa mucosa. Algumas dessas células secretam suco gástrico, outras secretam o muco protetor, que protege a própria parede do estômago do próprio suco gástrico, né? Então, são as células aqui da mucosa do estômago. A mucosa são células aí de um tecido epitelial. E por fora do estômago, nós teremos aqui as células de um tecido conjuntivo. Esse tecido, ele dá sustentação aos demais e vai dar aqui, né, o formato do órgão. Um tecido conjuntivo aqui, formando, né, a estrutura do nosso órgão estômago. Então, a ideia é essa, né? E para os vários órgãos, né, cada um tem a sua arquitetura, mas sempre feitos de vários tecidos. E aí, esses órgãos, agora sim, juntos, né, vão formar para a gente os sistemas de órgãos. O estômago, por exemplo, faz parte do sistema digestório, mas não é só ele. Você tem o esôfago, tem o intestino, tem a boca, tem o ânus, tem um monte de coisa que faz parte do aparelho digestório, as glândulas, né, o fígado, o pâncreas, enfim. Os sistemas, por sua vez, dando mais uma roladinha aqui, os sistemas, por sua vez, vão formar todo o nosso organismo, quando estamos falando aqui, né, de um organismo multicelular. Só um detalhe, para alguns casos, o organismo é uma célula, são chamados seres unicelulares. Não tem problema nenhum, tá? Existe, né? Justamente o que a gente quer saber lá da biodiversidade são todas as formas de vida. E a gente vê que essa sequência de níveis hierárquicos de organização é obrigatória. Alguns não têm todos os níveis, e tudo bem, são seres vivos mesmo assim. Legal? Agora, a gente vai para o campo mais da ecologia, quando a gente junta vários organismos semelhantes entre si, com semelhanças genéticas importantes, com compatibilidade de reprodução, eles formam uma espécie. Os vários organismos de uma mesma espécie formam uma população. E isso continua, as populações interagem umas com as outras, então você tem presa, predador, os níveis tróficos, e todas as populações que interagem umas com as outras formam uma comunidade. Qual é a diferença de população e comunidade? População é uma espécie só. Comunidade ultrapassa a barreira da espécie, são várias espécies que estão ali coexistindo. E não para por aí. Essa comunidade, se ela for somada aos fatores abióticos, que são as coisas não vivas, forma um intricado sistema ecológico, um ecossistema. Um ecossistema não precisa ser uma coisa muito vasta, como uma floresta, pode ser uma floresta, mas alguns ecossistemas são mais delimitados. Por exemplo, um aquário é um ecossistema. Ah, professor, mas os ecossistemas não precisam ser autossuficientes e fechados? Não, os ecossistemas eles podem trocar materiais e até indivíduos com outros ecossistemas.
Legal? Isso é permitido. Os ecossistemas são sistemas abertos, na verdade. Agora, todos os ecossistemas do planeta Terra estão integrados, né? E isto forma o que nós chamamos de biosfera. Já ouviu essa palavra antes? Biosfera? Biosfera seria a totalidade dos sistemas biológicos, seria o último nível de estudo da biologia. Seria entender tudo o que existe e relacionado com a vida no nosso planeta. Talvez, quando houver aí, né, vida em outros planetas, quando a gente começar talvez a colonizar outros planetas, tem pessoal querendo ir para Marte lá, pois é, talvez a gente comece a ter trocas entre biosferas de diferentes planetas, talvez a gente tenha que criar aqui mais um nível para a gente estudar, porque novos fenômenos podem emergir daí. O que eu quero que você entenda é isso. Por que é importante conhecer esses níveis? Primeiro, porque quanto mais complexa é a interação, novos fenômenos podem emergir. Alguns fenômenos, por exemplo, só fazem sentido a gente estudar num ou no outro nível. Por exemplo, o fenômeno de evolução. Ele não faz sentido de ser estudado ao nível do indivíduo. Esse é o grande erro que a maioria dos estudantes comete. Achar que a evolução se aplica ao nível do indivíduo, e não se aplica. O indivíduo nasce e morre do jeito que ele é. Evolução se aplica ao nível da população. Isso faz uma diferença tremenda. Alguns fenômenos podem ser estudados transnível, em vários níveis. Por exemplo, se eu te perguntar onde ocorre fotossíntese, se você falar para mim na folha, a resposta está certa. Se outra pessoa falar para mim no cloroplasto, a resposta também está certa. E alguém poderia falar na floresta, e a resposta também está certa. Qual é a diferença dessas respostas? É o nível. Folha é um órgão de uma planta. Floresta é um ecossistema. Tem fotossíntese acontecendo ali. Cloroplasto é uma organela. Todas as respostas estão corretas. Agora, claro, a discussão que a gente vai fazer em cima do fenômeno depende do nível de organização que a gente está olhando. Porque o que eu discuto de fotossíntese no nível do cloroplasto, ali na bioquímica do processo, é diferente do que eu discuto de fotossíntese no nível do ecossistema, no nível da ecologia. Embora seja o mesmo fenômeno, ele pode ser enxergado de várias maneiras. Eu vou te falar que isso aqui é uma coisa que eu busco sempre trazer clareza para vocês. Qual é o nível que nós estamos? Ter clareza do nível é fundamental para prosseguir no estudo. Legal, então os seres vivos têm uma composição muito específica, organizada de diversos níveis hierárquicos. Legal. Que mais? Os seres vivos, eles também têm um certo metabolismo. O que eu estou chamando de metabolismo aqui? Então, eu estou usando num sentido mais amplo, tá? Num sentido mais estrito, metabolismo pode ser entendido como as reações químicas que ocorrem num ser. E o pessoal fecha, e tudo bem, é uma definição válida. Eu estou chamando aqui de todo o funcionamento. Quer dizer, seres vivos, eles funcionam, eles exercem função. Tanto seus órgãos exercem funções, seus tecidos, suas células, e ele exerce uma função na comunidade, no ecossistema. Tudo isso pode ser chamado de metabolismo. Geralmente se usa a definição mais estrita, tá? De ser as reações químicas que caracterizam a vida. Se o metabolismo de uma célula cessa de maneira irreversível, nós temos então o fim da vida, nós temos o processo de morte. É universal. Todo ser vivo tem que ter metabolismo. E os seres vivos vivem até quando? Uma hora eles morrem, uma hora o metabolismo cessa. Mas é legal que antes disso eles se reproduzam. Também é uma característica típica dos seres vivos, a reprodução. Eu vou te falar que reprodução é talvez um dos fenômenos biológicos menos conhecidos, que a gente tem mais dúvidas. Embora a gente saiba muito dos mecanismos, a gente vai aprender nessa curso também, todos os mecanismos que existem de reprodução, o porquê de fazer reprodução é um mistério. Porque quando a gente para pensar, reprodução não traz nenhum benefício para o indivíduo. O indivíduo não ganha nada ao se reproduzir, pensando nas várias espécies, né? Na verdade, o que ele ganha é um competidor, alguém que vai competir pelos mesmos recursos que ele. Então, por que os seres se reproduzem? Essa talvez seja uma das maiores perguntas não respondidas da biologia. Por que os seres vivos se reproduzem? Nós não sabemos. O fato é que a reprodução é obrigatória. Ela tem que acontecer para quê? Para que a vida se perpetue. Então, a vida a gente começa a entender como sendo um sistema de coisas muito complexo que pode existir para sempre, que pode se perpetuar, porque os seres vivos se reproduzem. Legal? Não é que eles reproduzem para a perpetuação da espécie, mas, já que eles se reproduzem, isso tem como consequência a perpetuação da espécie. Você entendeu o que eu falei aqui? É uma pequena
uma pequena mudança de raciocínio, né? Tentar evitar nas nossas aulas sempre o que a gente chama de raciocínio teleológico, raciocínio finalista. Ah, isto acontece para tal finalidade. Em biologia isso geralmente não cola muito bem, porque os fenômenos que ocorrem não têm consciência do porquê eles estão fazendo aquilo. Então, falar que os seres vivos se reproduzem para perpetuar a espécie acaba sendo um raciocínio ligeiramente equivocado. Um erro que a gente vê até em algumas questões de vestibular, às vezes. Legal? Então, o raciocínio que seria mais correto do ponto de vista da biologia. Seres vivos se reproduzem. E aqui a gente vai aceitar a limitação da gente não conseguir explicar exatamente por quê. Mas, já que eles se reproduzem, a consequência disso, importantíssimo a gente estabelecer causa e consequência, a consequência é a perpetuação da espécie. Fez sentido? Ficou muito complicada essa explicação? Pois é, biologia tem coisa que é complicada mesmo. Mas vamos em frente. Quando um ser vivo se reproduz, ele reproduz, né, produz um novo ser com o quê? Com características semelhantes ao do ancestral, ao do genitor. Porque existem mecanismos de hereditariedade. A hereditariedade é típica dos seres vivos. É típico dos seres vivos reproduzirem e produzirem um semelhante ao que eles são. Embora possam haver pequenas variantes, devido a um fenômeno chamado mutação, que também é universal, sempre ocorre mutação, surge aí a variabilidade. Mutação é a principal fonte de variabilidade. Os seres vivos são variáveis, essa que é a questão. Às vezes você olha para os seres vivos, eles são muito parecidos. Você vê lá uma colônia de esponja, fala, é tudo igual. Talvez na morfologia externa, mas se você olhar na bioquímica, se você olhar na genética, vai haver diferenças, ok? Então depende de novo do quê? Do nível de organização que a gente está olhando. Depende muito do nível que a gente está olhando para a gente conseguir enxergar aquela diferença ou não. Porque se você falar para mim, mas todo ser vivo é feito de chomps. Verdade, todo ser vivo é feito de chomps. Aí não tem diferença. Nesse nível a gente não vai ver diferença. Agora vem uma parte que eu acho muito legal dessa aula. Porque se existe variabilidade, se nem todo mundo é igual, o que acontece? Existem diferenças de competência. Às vezes tem um ali que é mais rápido, ou que ele é maior e consegue, né, pegar uma presa maior se for um predador, ou ele é menor e consegue passar por um buraco onde os grandes não passam. Enfim, existem diferenças de características. E essas diferenças de características vão levar justamente a quê? Ao que nós chamamos de adaptação. Como assim? A ideia é que, assim, nem todo mundo é igual. Não. Pode surgir um diferente de repente. Pois é. Se esse diferente que surgiu for melhor que os outros, ele ganha na competição por recurso, ele ganha na competição por parceiro sexual, ele é melhor. Ah, por que é melhor? Sei lá, cada caso é um caso. É a cor, é o tamanho, é o vigor físico, é, sei lá, uma novidade, uma estrutura nova que os outros não têm? Não sei, não importa. Aqui eu quero deixar o nosso pensamento bem geral, tá? Bem amplo. Ele é melhor. Ele é melhor, então o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai usar mais recursos, ele vai ter maior qualidade de vida, talvez ele tenha mais vida útil, ele viva mais tempo. E em ambos os casos, o que a gente pode pensar em potencial? Que ele vai se reproduzir mais. Então, o sucesso biológico, muitas vezes, frequentemente se traduz num sucesso reprodutivo. Legal? Agora, aquela característica que ele tem, ele passa para os seus descendentes por hereditariedade. Ó, tá tudo aqui, gente. Eu estou agora articulando esses conceitos aqui, ó, para a gente começar a entender um fio de raciocínio. Então, se eles são diferentes, os melhores vão deixar mais filhos, vão passar as características para frente, aquelas características boas, quando surgem por mutação, tendem a ficar, tendem a se tornar a regra e não a exceção. E eu posso ter gerações para frente, de novo, você não pode pensar no indivíduo, mas na população. Então, naquela mesma população, só que gerações para frente, eu vou ter o quê? Os seres vivos agora vivendo melhor naquela condição do meio. Legal? Então, eles se adaptaram àquela situação. Fez sentido isso? Pois é. Agora, veja. O ambiente, ele está em constante mudanças, né? Tem muitas coisas no fatores ambientais que podem mudar. A gente está vendo a temperatura mudar, a umidade mudar, enfim, o relevo, enfim, a presença de um predador que apareceu por migração ou que desapareceu, enfim, o ambiente muda. E se o ambiente muda,
O que vai acontecer com aqueles seres que estavam adaptados a uma certa situação? Talvez não estejam mais. Talvez agora surjam outras características aleatoriamente, que sejam agora assim selecionadas nesse novo ambiente, então agora vai haver uma nova adaptação a essa nova condição. Aí o ambiente muda mais um pouco, uma nova adaptação a essa condição. Dessa maneira, o que a gente pode pensar então sobre a vida, essa coisa, a vida que o nosso objetivo da aula era discutir? Ela não é sempre igual. Ela não vai ter sempre as mesmas características. Ela muda ao longo da sua existência. E a mudança que a vida tem ao longo da sua existência é um processo chamado evolução. É típico dos seres vivos evoluir. Evolução é um fato biológico. A evolução acontece. A gente fez uma indução de raciocínio muito lógica que leva a essa conclusão. Legal. Não acho que eu estou aqui fechando nenhum assunto, tá? Nessa nossa aula, a gente, na verdade, foi o pontapé inicial para a gente começar as nossas discussões. Tudo o que a gente falou aqui volta a ser discutido em aulas no futuro. Bom, então essa foi a nossa primeira aula, né, pré-aula, né, gravada. Espero que tenha sido legal para vocês, para vocês terem curtido. Eu sei que ela vai deixar muito mais perguntas do que respostas, a ideia é essa mesma, não era fechar nenhum assunto, tudo aquilo que eu falei ao longo da aula, a gente volta a ver em aulas mais para frente, a gente volta a ver com maior profundidade. A ideia era dar um pontapé inicial e que você comece a colocar na cabeça o que é biologia. Me diz aí depois, né, quando a gente se encontrar, vou querer fazer algumas perguntas para vocês, se essa aula mudou alguma das concepções que vocês tinham ou não. Eu estou ansioso para encontrar vocês na quarta-feira e a gente começar o nosso curso. Legal? Então, até lá, pessoal.